Nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 pilares que eu apliquei que me fizeram aprender AutoCAD e desenhar uma planta baixa completa em menos de um dia. E olha, eu tenho certeza absoluta que se você aplicar eles, hoje mesmo você já vai desenvolver aí uma habilidade que vai complementar o seu currículo e mais que isso, vai possibilitar que você ganhe uma renda extra ou até mesmo uma renda principal, podendo trabalhar até de casa. Kiki, do you love me? Are you riding? Fala galera, Matheus, o Road3D aqui e olha, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar exatamente o que eu fiz para conseguir aprender AutoCAD, desenhar uma planta baixa completa, um projeto de uma casa em menos de um dia. Eu vou te mostrar aqui os 3 pilares que eu apliquei, que se você aplicar não tem erro, é só você assim, ó, copiar e colar isso que hoje mesmo você já vai conseguir fazer o mesmo. Você já vai conseguir aí desenvolver essa habilidade, que é uma das mais requisitadas no mercado de trabalho aí de arquitetura e de engenharia, vai poder passar em mais processos seletivos e obviamente vai poder ganhar dinheiro fazendo isso. Porque se você for parar para pensar, todo escritório de arquitetura, todo escritório de engenharia dependem disso. Nenhum projeto é efetivado sem o desenhista. E para ser desenhista, você não precisa ter formação nenhuma. Você só precisa da habilidade. É como se fosse fazer um bolo. Você não precisa ter formação em gastronomia, confeitaria aí para trabalhar em uma padaria fazendo um bolo de chocolate. Você só precisa ter uma receita boa e saber fazer, que você vai vender e vai ganhar grana. A única diferença aqui é que você não precisa nem sair de casa caso você não queira. Na padaria tem que estar lá por causa de máquinas, produção em larga escala, né? Mas aqui você pode trabalhar de casa só com o seu computador e embaixo das cobertas caso você queira. Você pode sim trabalhar em um escritório lá no local físico, caso você queira, porque é uma habilidade que sim te permite fazer isso, mas nada te impede aí de pegar trabalhos de outros cantos do Brasil, como freelancer, em sites aí como Workana, 99 Freelas, Fiverr e fazer de casa mesmo. Então, essa é uma oportunidade aí para quem está na faculdade, que quer poder ganhar uma grana enquanto estuda, que está estagiando, que está com formação efetivada, ou até mesmo para quem não estuda, não trabalha e simplesmente gosta de desenho, de projeto, de arquitetura e busca uma renda extra ou uma renda principal. Até porque hoje a gente nem pode sair de casa, né? Agora que nos tempos de coronavírus, o único jeito é fazer as coisas de casa mesmo e graças a Deus essa é uma habilidade que permite isso. Então, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar exatamente o ponto que eu não tinha essa habilidade, que eu buscava ter ela, como que eu descobri e apliquei esses 3 pilares, que sério, confia em mim, se você aplicar isso não tem erro. Hoje mesmo você já vai conseguir desenhar no AutoCAD, vai conseguir fazer uma planta baixa completa, que é uma habilidade aí que vai abrir um leque de oportunidades na sua vida, como abriu na minha. Então, é só você pegar, copiar e colar isso, e se até hoje você já tentou aprender AutoCAD, já tentou várias coisas, se até hoje não conseguiu, ou se até mesmo nunca tentou, mas vê isso como uma oportunidade e quer aprender, assiste esse vídeo até o final, porque nele aqui eu vou te mostrar exatamente o que eu fiz. Muita gente aí pergunta da minha história, de mais detalhes, como que eu acabei descobrindo isso, que portas se abriram na minha vida por causa disso, e enfim, nesse vídeo aqui você vai ver o ponto da virada, o ponto que eu não sabia esses 3 pilares e o ponto que eu descobri, que eu apliquei e que me possibilitaram aí começar a trabalhar cedo, que me possibilitaram ter projeto de destaque na faculdade e que me possibilitaram trabalhar com outros profissionais, não só do meu, mas de outros estados do Brasil. E sim, ó, eu não vou esconder o jogo, tá? Não precisa se preocupar, que o que eu vou te mostrar aqui vai ser na prática e lá na tela do meu computador, exatamente como você pode aplicar isso, tá? Não é nada avançado, nada, meu Deus do céu, eu não consigo fazer. Qualquer pessoa com algumas horas, ou se você preferir, alguns minutinhos assim por dia, caso você queira dividir, consegue aplicar e aprender isso. Não importa se você não tem muito tempo, você só precisa aplicar. Então, agora eu vou ali pra dentro de casa, que eu acabei de chegar do mercado aqui, eu tô trabalhando de casa, não tô indo lá pro escritório porque não dá pra vacilar aí com o coronavírus, né? Só tô saindo porque é preciso mesmo. Então, de qualquer modo, só vou ajeitar as coisas aqui e vou te mostrar tudo na prática lá na tela do meu computador. Então, bora, já deixa teu like aí, se inscreve no canal, porque é hoje que você vai aprender. Bom, eu vim aqui para a tela do meu computador e só para te situar um pouquinho melhor aqui, talvez você seja novo aqui no canal, talvez ainda não me conheça, então eu vou usar esses desenhinhos aqui para explicar um pouquinho melhor a situação para você. Beleza? Eu não quero que você pense assim que eu nasci sabendo isso, eu confesso que sim, eu nasci com um pé direito aí na arquitetura, mas nada que fosse ligado a conhecimentos técnicos e habilidades assim que pudessem me ajudar nisso, a um rápido aprendizado no AutoCAD. Por que eu falo isso? Porque desde que eu era pequeno, eu gostava muito de desenhar. Tipo, eu vivia rabiscando lá as paredes, desenhava casa, carro, prédio, e por mais incrível que pareça, o meu pai ficava muito feliz com isso. A minha mãe lá ficava puta que eu rabiscava por tudo, né? Mas meu pai ficava feliz. E isso acontecia porque ele é arquiteto, ele fez a faculdade toda dele lá desenhando à mão e ele via que isso de certa forma era um sinal que eu poderia seguir os passos dele, sabe? E meu pai sempre trabalhou assim no próprio escritório mesmo, junto com um projetista, e esse projetista era o cara que simplesmente pegava as ideias que meu pai fazia no papel e passava para o computador. Ele desenhava lá no AutoCAD, em outros programas lá e desenvolvia todo o projeto completo aí. E isso foi uma coisa assim que sempre funcionou muito bem, sempre foi bem de boa. Até que um dia esse projetista simplesmente sumiu. Ele não apareceu lá no escritório de manhã, tipo, sumiu de tarde, meu pai ficou tentando ligar pra ele até de noite, só que o cara não deu nenhum sinal, tipo, sumiu total, sabe?
E passou mais ou menos uma semana assim e o cara retornou a ligação. Falou pro meu pai lá que tinham acontecido algumas coisas na vida dele, que ele ia se mudar de última hora, não podia trabalhar mais ali. E tchau, sumiu de novo. Meu pai, não entendeu nada que aconteceu, né? Foi uma loucura, mas pelo menos o cara tinha dado um sinalzinho de vida ali. Só que agora meu pai estava sozinho lá e ele ia precisar de alguém que desenhasse esses projetos para ele, esses projetos que o projetista fazia antes. E foi nesse momento aí que ele resolveu vir falar comigo. Ele explicou a situação, né? Falou o que tinha acontecido, falou o que eles falaram lá e pediu se eu não queria começar a aprender a desenhar no computador e fazer os projetos lá pra ele. E assim, nesse tempo aí eu era meio bobo, meio avoado, era mais novo ainda, não queria nada com nada da vida, mas mesmo assim eu disse, beleza, bora. E naquela hora lá eu já senti o peso assim da minha primeira grande responsabilidade, né? Só tinha um problema. Meu pai passou a vida toda lá desenhando à mão, não sabia mexer muito bem no computador, sabe? Ele só respondia e-mail, entrava no Google, fazia umas pesquisas e eu tinha que aprender pelo menos o AutoCAD, né? Pra fazer os projetos ali pra ele. Como que ele ia me ensinar? Não tinha como, né? Então eu saí atrás de uma escola de informática ali na minha cidade que tivesse ou que pudesse ter o curso de AutoCAD, ou se soubesse de alguém que conhecia, né? Minha cidade é bem pequena, não tem muita estrutura assim, tem poucos habitantes, mas mesmo assim eu encontrei e na hora que me falaram o preço assim, eu simplesmente travei. R$ 1.428 para um ano de aula. Tá de brincadeira, né? Naquela época era tipo 2 salários mínimos e meio. Meu pensamento assim foi que é muito caro, vai demorar muito tempo, eu vou aprender lá sozinho que eu consigo de graça e muito mais rápido. Então eu me lembro que eu voltei pra casa naquele dia e comecei a procurar igual doido assim material na internet. Eu entrava em blog lá, via videoaula no YouTube, começava a catar cursinho, só que era meio que sempre a mesma história, sabe? Eu assistia lá a primeira aula, ia pra segunda, terceira já não tinha. Daí eu mudava, achava algum outro vídeo lá que tinha umas 2 horas de aula, que ia ter muito conteúdo, só que ele me enrolava e ficava me ensinando interface, todas aquelas bobagenzinhas lá, ou simplesmente me ensinava 2 ou 3 coisinhas. E aí eu passei mais ou menos uma semana assim, catando coisa na internet, só que era sempre essa enrolação, sabe? Eu achava um vídeo, depois eu ia para o outro, e eu ficava meio que pulando um lado para o outro, só que com nada que realmente me ajudasse. E o meu pensamento foi, olha, desse jeito aí não vai dar, né? É pior ainda. O que eu fiz então? Eu me rendi lá e paguei os R$ 1.428 naquele curso presencial de um ano de AutoCAD. E detalhe, R$ 1.428 ainda era o preço da matrícula anual. Se fosse mensal, ia acabar ainda sendo mais caro. Sabe aquelas promoções de fecha no ano todo e tem um desconto? Então, eu fechei lá o pacote anual e fui para as aulas. Era uma aula por semana, sendo tipo 2 períodos de 45 minutos por aula. E enfim, eu fui lá para a primeira semana de aula e fiquei aprendendo interface do programa. Tipo, o que fica na direita, o que fica na esquerda, o que as barrinhas ali de cima fazem. Enfim, fui lá para a segunda semana, mesma coisa, ficaram me ensinando de novo a interface, complementos e esse tipo de coisa aí. Na terceira, eu comecei a desenhar umas figuras na tela, figuras geométricas, círculo, quadrado, retângulo, e eu até dizia, tá, mas tipo, isso eu já sei, a interface eu já sabia fuçar, tinha coisa que eu não sabia, mas desenhar figuras aqui eu sei, né? E eles diziam, não, tem que seguir o cronograma, e aí na quarta semana eu já não aguentava mais. Eu fui lá pro meu pai e disse, pai, desse jeito aí não dá. Os vídeos da internet são muito ruins, só me enrolam, não tem conexão, e o curso presencial é pior ainda. Parece que o professor aí não tem vontade de me ensinar, fica só me enrolando, sem mostrar o que eu realmente tenho que fazer. Fui 4 aulas lá pra não aprender nada. E aí eu disse pra ele, pai, eu vou desistir, eu não quero ser desenhista, eu gosto de desenhar à mão, mas eu não quero ficar perdendo tempo com esses programinhas aí. E aí sim, né, meu pai ficou puto da vida comigo. Primeiro que ele tinha fechado o curso lá no pacote anual. E também passou mais de um mês sem desenhista esperando por mim. Esperando eu aprender a desenhar para que eu, de fato, conseguisse ajudar ele, né? Colocar as coisas em dia e fazer o escritório da Giro e, enfim. Ele passou um mês aí com um projeto atrasado, com um cliente ligando reclamando e para piorar a situação ele ainda tinha que contratar alguém. E passaram uns dias aí ele acabou contratando uma mulher chamada Roberta. Não era a área dela, sabe? Ela queria ser professora de biologia, mas ela sabia mexer com esses programas aí primeiro, porque ela gostava de desenhar, gostava de arquitetura, engenharia, e segundo, porque ela usava para ganhar uma renda extra, enquanto não efetivava, assim, a carreira de professora, sabe? Então ela veio meio que, entre aspas, aí, para quebrar um galho. Só que assim, como meu pai sabia que ela não ia ficar muito tempo, que ia ser meio que uma coisa temporária, ele sempre ficou batendo contatos para ter uma carta na manga, e principalmente sempre ficou em cima de mim. Ele, tipo, nunca desistiu de mim. E para ser sincero, ele foi bem esperto, sabe? Ele sempre ficava falando bem da Roberta, falava dos projetos dela, como que ela fazia tudo as coisas, e como ela conseguia ganhar, assim, uma boa grana extra, mesmo não sendo a área dela. De certa forma, ele tentava assim meio que toda hora despertar interesse em mim, até porque eu tava saindo, eu queria poder me divertir, queria comprar minhas coisas, e ele sabia disso, né? Ele via isso. E até que um dia, aí, mais ou menos um ano e meio depois, ele veio falar comigo de novo. Ele falou que a Roberta ia sair alguns dias, que ela tinha passado num concurso para realmente efetivar a carreira de professora e que ele tinha pedido se ela podia me ensinar.
E a Roberta lá disse que sim, que era só eu passar um dia no escritório junto com ela, que ela me ensinava, tipo, tudo que eu precisava e eu podia tocar sozinho os projetos do escritório. E nessa hora eu fiquei pensando, tipo, um dia? Como assim um dia? Aquele curso chato lá, e eu espero que eles não estejam vendo esse vídeo, era 1 ano de aula, 10 meses tirando as férias para ser mais específico. Como que ela ia me ensinar assim, tipo, tudo em um dia? Eu achei impossível, seria impossível em um dia, mas de qualquer modo eu resolvi tentar. Então eu fui lá pro escritório, levei até um caderno para anotar as coisas. Para minha surpresa, não foi nem em um dia, em uma manhã, ela me ensinou tudo que eu realmente, por favor, presta muita atenção nessa palavra, realmente fosse usar. E foi naquele momento lá, naquela manhã, que eu entendi por que todos aqueles cursinhos, todos os vídeos e séries de 50, 60, 80 aulas não davam certo. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora, para que a gente possa ir para a prática, para a mão na massa no AutoCAD. Como a Roberta queria ser professora, ela estudava muito assim metodologias de ensino, como o nosso cérebro aprende, tipo esse tipo de coisa, sabe? E o que ela fez? Eu me lembro desse diálogo até hoje na minha cabeça. Ela me pediu lá, Matheus, você já tentou aprender com cursinhos, certo? E eu disse, sim, já tentei. Matheus, você já tentou aprender com vídeo no YouTube, conteúdo na internet, esse tipo de coisa, né? E eu, sim, foi uma das coisas que eu mais fiz, tipo, só que é tudo desconexo, não tem rumo, eu fico pulando um lado pro outro e eu não aprendo absolutamente nada. E ela disse, exatamente isso, é o que todo mundo faz, só que o pessoal, assim, normalmente não usa uma metodologia de ensino certa. E mais que isso, querem que você fique refém de uma mensalidadezinha. E eu fiquei tipo, como assim uma metodologia de ensino certo e como assim eu sou refém? E ela começou a me explicar sobre um livro de um cara chamado James Zhu. Esse James Zhu aí passou a vida toda pesquisando sobre neurociência. E em 2011 ele escreveu esse livro chamado From Brain to Mind, que no português é do cérebro para a mente. E é um livro que fala aí sobre o uso da neurociência para a influência da educação. Inclusive foi finalista como livro do ano logo ali em 2011. E o que esse livro diz? Ele fala que o nosso cérebro aí aprende através de 3 coisas. E segue esse triângulo aí para ficar um pouquinho mais fácil. Ó. A de ação, R de resultado e M de motivação. ARM. O nosso cérebro aprende assim, ó. Você faz uma ação, quando você tenta aprender alguma coisa nova, por exemplo, a ação gera um resultado, o resultado acaba te deixando motivado e a motivação faz você querer aprender e fazer mais ações ainda. E qual que é o problema de cursinho aí? Qual que é o problema de vídeos muito longos com vários conteúdos? Exatamente essas últimas palavras que eu acabei de falar. Vários conteúdos. E aqui, por exemplo, do AutoCAD, ele deve ter aí uns 800 comandos possíveis. Se você pegar lá no site da Autodesk, provavelmente tem até mais listados, mas vamos supor assim que ele tivesse só 50 comandos. E ela me falou, quando você tenta aprender tudo de um único programa, quando você tenta aprender absolutamente tudo de uma única coisa, o que acontece? Você aprende uma partezinha, depois outra, para lá no final eles te mostrarem como juntar tudo e ter um resultado. Só que esse processo aí leva muito tempo. Vamos supor aí que você fosse demorar aí um dia para cada 10 comandos do AutoCAD, em um único dia. Somando aqui, ia dar assim no mínimo 5 dias. Só que como eu falei, eu tô supondo, voltando lá na base dos 80 comandos, seriam 80 dias praticando sem falhar um único dia pelo menos. Obviamente isso faz com que você fique desmotivado, porque você fica aprendendo coisas secundárias, complementares e não chega a resultado nenhum definitivo. Como que você acha que aquele cursinho tem conteúdo para meses, para um ano de aula? Claro, tem que abrir um parênteses aqui, que tem pessoas que demoram mais, tem pessoas que demoram menos, tem pessoas que não podem praticar todo dia, e enfim, daí ela me disse, Matheus, para aprender AutoCAD, ou qualquer coisa, qualquer outro programa que você queira, você não precisa aprender tudo. Tem comandos chaves aí que só com eles a gente já consegue fazer tudo. Você pode simplesmente fazer isso. Pega comandos aqui, pega mais uns aqui e o que acontece? Só com esses comandos, só com essa base, você já consegue chegar no resultado. E aí, com esse resultado, você fica mais motivado e com a prática você consegue aprender todo esse resto, que normalmente assim são comandos complementares que com o tempo e com a vivência do programa você vai aprendendo. E foi isso que a Roberta me mostrou aquele dia. Naquela manhã, ela me mostrou os comandos chaves que eu precisava e só com aquela base eu já conseguia tocar o escritório todo. E claro, eu fui tocando o escritório junto com meu pai. Eu fui aprendendo mais com ele, aprendi um pouco mais com outros cursos que eu fiz, mas por causa dessa base, só com ela, eu já conseguia aprender muita coisa sozinho. Foi por causa daquele conhecimento que eu pude começar a trabalhar cedo. Foi por causa daquele conhecimento inicial que eu pude começar a trabalhar com profissionais de outros estados do Brasil e até mesmo conhecer grandes nomes da arquitetura e engenharia do Brasil, como por exemplo o Maurício Yonan aí do Engenheiro Sincero,
o Eduardo Micael da Engenharia 360, entre outros grandes nomes aí que eu conheci, que eu tenho contato e que viraram meus amigos pessoais. E ao longo de toda essa minha jornada aí, aplicando o que a Roberta me mostrou, metendo a mão na massa e pesquisando muito mais a fundo, eu acabei compilando assim os 3 principais pilares que vão fazer você realmente aprender AutoCAD em menos de um dia. Igual eu falei no início desse vídeo, é só você aplicar isso que não tem erro. Você já vai conseguir desenhar um projeto, você já vai conseguir desenhar uma planta baixa completa, que é o exemplo que nós vamos usar nessa aula. E isso é algo que você já pode usar aí para trabalhar, para conseguir um estágio, fazer uma renda extra. E isso é uma coisa que vai abrir um leque imenso de oportunidades aí na sua vida. Então, vindo aqui para a tela do AutoCAD, o primeiro pilar que foi uma das coisas que a Roberta me mostrou é menos é mais. Aprenda somente comandos básicos essenciais para chegar no resultado que você deseja. Trazendo para a prática aqui, usando o exemplo de uma planta baixa, como eu já falei, na verdade, eu vou pegar esse cômodo aqui, que vai ficar um pouquinho mais rápido, um pouco mais fácil, que depois é só repetir o processo. O que a gente vai fazer aqui? Tem comandos aí que a gente precisa aprender obrigatoriamente e tem comandos ou simplesmente funções e objetos que a gente pode pegar prontas para talhar o caminho. Depois dá sim para aprender como fazer, mas lembra que eu falei, a meta é ter um resultado rápido. Então, vindo aqui para a prática, bora montar um cômodo inteiro. Como que a gente pode simplesmente aplicar esse princípio aí de menos é mais aqui, ó? Eu vou pegar exatamente esse quarto como exemplo e vou remontar ele mostrando as coisas que você pode simplesmente pegar prontas e as coisas que nós temos que aprender. Então, só para te situar um pouquinho melhor aqui, o processo de desenho é o mesmo que na construção. Mateus, como assim eu não entendi? Na vida real, você não coloca aqui, por exemplo, a cama, os cômodos dentro da casa, sem antes ter as paredes da casa, não é mesmo? O processo da construção real é paredes, depois vem para portas e janelas, depois vai para a parte interna, detalhes, e enfim. Aqui no desenho é exatamente a mesma coisa. É esse projeto que a gente segue. Se você seguir isso, não tem erro, é barbada. Então, como que a gente vai fazer aqui para desenhar tudo isso? Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar as layers, ou melhor dizendo, camadas. Mas como assim, Matheus? O que é isso? Tá vendo que aqui no nosso desenho tem algumas linhas que são mais grossas, tipo essa da parede, e essas mais finas? Isso é só uma representação do desenho para mostrar o que está mais em cima, o que tem maior prioridade no desenho e detalhezinhos. Porém, isso é o primeiro item que a gente pode simplesmente pegar pronto. Por exemplo, eu tenho uma biblioteca de blocos aqui que tem várias coisas prontas, e uma dessas coisas são essas layers. Então, é simplesmente eu copiar aqui para o meu desenho, dar um Ctrl C e um Ctrl V, que eu já tenho essas layers tudo aqui prontinhas para mim usar. Tá vendo? Ó, é só mudar aqui, pegar aqui 0.30, que é essa linha que eu quero, que é a mais grossa para a parede, e quando eu fizer isso aqui, eu só vou pegar um ponto de referência, pronto, ó, tá vendo? A linha já está grossa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é simplesmente desenhar as paredes. E para isso, a primeira coisa que a gente vai ativar é simplesmente o comando linha. Isso a gente tem que aprender. Então, por enquanto, a gente tem aqui ó, uma coisa pronta, layers rápidas, prontas, certo? E um comando que tem que aprender é o comando linha. O comando linha é basicamente a base de todo o AutoCAD. Então, eu vou pegar aqui, ativar o comando linha, para você ver, e vou desenhar essas paredes aqui rapidinho, só se baseando nessas medidas. Só vou pegar um ponto de referência aqui, qualquer coisa eu vou pedir para o editor acelerar o vídeo, mas enfim, o que eu vou fazer aqui? Ó? 5 metros, 13,30, 13,65, para baixo agora 0,80, 1,35 e 4.10. Pronto, se você for ver, a gente acabou de desenhar a parte externa das paredes, certo? Então, o que tem que fazer agora? Tem que desenhar a parte interna, certo? Tem mais linhas aqui. Só que agora me diz uma coisa, por que a gente vai pegar de novo o comando linha e vir aqui desenhando de novo cada linhazinha, se a gente pode usar um outro comando que simplesmente é para duplicar essas linhas? Nisso vem o nosso segundo comando essencial aqui, que é do básico, o offset, que ele serve para duplicar as linhas. Ele está aqui em cima, ó, tá vendo aqui nessa abinha aqui, Modify? Tá vendo esse comando aqui, ó? Offset. Você clicou, colocou uma medida e pronto. Você coloca e vai duplicando as linhas. É só clicar aqui e não tem erro. Ao invés de desenhar tudo, é só você clicar e duplicando tudo aqui, você consegue duplicar todas as linhas sem perder tempo redesenhando tudo. Então, aqui se você for ver, as paredes da nossa casa já estão prontas, certo? Só que aqui no desenho, tá vendo que esses pontinhos não ficam passando para cá? Essas nossas linhas estão passando, certo? De novo, para que você vai perder tempo fazendo isso aqui e modificando um por um, se você tem um comando aí que você pode usar para simplesmente cortar todas essas linhas? A gente tem o trim aqui em cima, que é o comando de corte. Você clicou nele e clicou aqui, aqui, aqui também, aqui, aqui e aqui. Tá vendo? As paredes já estão limpas, só preciso unir essa partezinha, vou fazer com as linhas assim, ativo o trim de novo aqui e pronto. As paredes da nossa casa estão
prontas. Então, até deixei separadinho aqui, ó, paredes, portas e janelas, itens internos e detalhes. Até então, a gente usou o quê? 3 comandos e a gente tem toda a parte de parede, toda a parte de estrutura de um quarto pronto. Você poderia fazer isso aqui numa casa inteira, porque é o mesmo processo, certo? Depois, então, que nem eu falei, vamos para portas e janelas. O que a gente faz aqui? Concorda comigo que a gente tem que meio que abrir um buraco aqui para colocar essa porta? Tem que, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente não tem um comando de corte e um comando de criação de linha. É só vir aqui e fazer o quê? Linha, coloca uma medida da porta, que ela vai ter, no caso, 40 para cá e 80 para cá. Uso o trim de novo e corto as linhas que sobraram. Tá vendo? Tá feito isso. Acabei de abrir o buraco aqui na parede para colocar essa porta. Do mesmo jeito, eu vou fazer aqui na janela. Ó. Ela tem 2 metros de largura. Então, eu vou colocar aqui uma medida aqui, creio que seja 0,70. Coloco 2 metros e agora com o trim eu simplesmente repito o mesmo processo e está feito o buraco aqui na parede da janela. E agora, para colocar essas portas e janelas, o que a gente faz? A gente não vai desenhar cada portinha, cada janela assim. Até a janela pode desenhar que é de um jeito mais simples. Só que concorda comigo que é muito mais simples, igual nas layers aqui, você simplesmente pegar isso pronto aqui no início. Tá vendo essa biblioteca? Então, concorda comigo que é muito mais simples pegar uma janelinha pronta aqui e simplesmente aqui, ó, dar um Ctrl C e trazer para cá e dar um Ctrl V? Pronto, a janela já está aqui, certo? Também falta a porta. Então, eu posso fazer a mesma coisa. Posso simplesmente pegar uma porta pronta, que já foi desenhada por outra pessoa, ou caso você queira desenhar ela do seu jeito, mas deixar pronta, para dar um Ctrl C e um Ctrl V. Então, aqui. Tá vendo? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa mover para o lugar que ela está certo e ajustar esse tamanho. Certo? Então, nisso vem mais aí 2 e 3 comandos para ser um pouquinho mais específico. O primeiro deles é o comando mover. E onde é que ele está? Ele está aqui em cima. Tá vendo? Ó, move. Clicou em cima, clicou aqui, botão direito e moveu para o lugar certinho. Beleza? Falta o que aqui agora? A gente tem que ajustar o tamanho disso, certo? E daí tem mais um comando que se chama stretch ou esticar, que também está nessa mesma abinha aqui em cima e você clicou, já dá para ajustar a janela para o lugarzinho certo. Tudo bem? Não se preocupa agora que eu estou falando rapidamente eles por cima, mas depois a gente entra em como fazer detalhadamente. Beleza? De qualquer modo, o que falta aqui? Tem a porta. A gente pode usar o mesmo comando mover para simplesmente colocar a porta aqui, certo? Só que concorda comigo que essa porta aqui está virada de acordo com essa? Nesse projeto, a porta está para o outro lado. Então, o que a gente precisa? A gente precisa espelhar ela ou simplesmente rotacionar. Rotacionar não ia adiantar, porque ela ia ficar invertida de qualquer jeito, mas a gente precisa espelhar. Então, como é que a gente faz isso? Tem aqui mais um comando aqui em cima chamado mirror, que seria o espelho. Então, clicou nele, vem aqui, selecionou o objeto, inverteu e pronto, o outro objeto sumiu. E agora eu uso o comando mover para colocar a porta no lugar que eu quero. Você está vendo o que está acontecendo aqui? Já deu para desenhar as paredes, as portas e janelas, fazer todas as aberturas, posicionar tudo certinho só com 5 comandos. A gente usou a linha, o offset para duplicar as linhas, o trim para cortar as linhas, o mover para mover no lugar certinho, o stretch ou esticar para esticar aqui e na verdade 6 comandos, peço desculpas, não são só 5, a gente usou 6 comandos aqui porque tem o comando espelhar para colocar essa porta, certo? Depois que está pronto isso, o que a gente vai fazer? O item 1 está pronto, a gente vai para os itens internos. E o que são os itens internos? São simplesmente aqui os nossos objetos, a nossa decoração. Então, o que eu posso fazer de novo? Tem uma biblioteca de blocos aqui, certo? Eu posso vir aqui simplesmente copiar essa cama, copiar essa TV, vou colocar uma TV na parede e desenhar um móvel ali de guarda-roupa. Então, dou um Ctrl V aqui. Ué, cadê a cama? Tá aqui. Pronto. Dou um Ctrl V aqui e pego a cama, arrasto para cá. Se quiser mover de novo com o comando mover e colar aqui na janela também, na parede, também não tem problema, tá? Dá para deixar assim. Eu vou deixar ela só um pouquinho afastadinha. Então, arrastei ela para cá. Pronto. A cama tá ali. De novo, vou pegar aqui a nossa TV. E agora vem mais um comando, caso você queira usar o mirror aqui de novo, o espelho, para inverter, você pode usar aqui o comando rotacionar também, seleciona o objeto e comando rotacionar, você rotaciona ele e pronto, tá vendo? Então, 7 comandos até então, vou colocar a TVzinha aqui, vou tirar esse balcãozinho, vou deixar um pouquinho diferente, e o que eu vou fazer? Vou desenhar mais um móvel de guarda-roupa. Eu posso simplesmente mudar a layer, que eu já falei que eu peguei pronta, certo? Para uma layer mais fininha, porque a parte dos detalhes internos são mais finas, se lembra? Tem a prioridade aqui, ó, 1, 2 e 3. Isso aqui é mais grosso, mais fino, beleza? Então, o que eu posso fazer? Posso pegar a linha e simplesmente desenhar um guarda-roupa aqui de uns 60 centímetros e prontinho, tá o guarda-roupa ali, tá a TV e nossos objetos estão todos posicionados, certo?
Então, a gente já fez isso aí só com 7 comandos. Então, itens internos aqui estão prontos, certo? O que falta? Detalhes. E o que são esses detalhes? São esses textos, mostrando a indicação, calculando a área, e as cotas e textos referenciais aqui também sobre as medidas. Porém, concorda comigo que isso aqui é uma coisa que a gente também pode pegar pronta e aprender a fazer essa configuração depois? Tanto quanto as cotas, tanto quanto o texto aqui, não tem por que você ficar escrevendo isso todo projeto que você vai fazer, ficar configurando cotas todo projeto que você vai fazer, não é mesmo? Então, vou vir aqui e o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o texto das portas, ó, vou dar um Ctrl C, o texto da janela, também vou dar um Ctrl C, vou vir aqui também no quarto, na área e no piso, vou dar um Ctrl C, e no nível aqui eu vou dar um Ctrl C. Quando eu levar para cá, vou dar um Ctrl V aqui, já está tudo aqui, ó. Vou pegar aqui quarto 1, que já está com o nome certinho, a área não está a área certa, o piso, e eu vou colocar as medidas aqui. Essa medida aqui eu arrasto para cá, 20 por 1,20, a medida aqui, 1,20 por 90, é só eu editar isso. Ó, 1,20 por 0,90, eu pego esse nível, arrasto para cá, e aqui na porta também eu pego aqui o 0,80 por 2,10, uso aquele mesmo comando rotacionar e encaixo aqui certinho, tá certinho, certinho, quarto, a área e o piso. Vou editar o piso aqui também. Cerâmico, piso cerâmico, ajeitar aqui o lugarzinho. E mais um comando que a gente pode usar aqui, que você já pode fazer, mas se não, dá para copiar, que você vai ter que fazer porque cada projeto vai variar, não vai dar para simplesmente copiar as coisas, é o comando área. Então, para fazer o comando área é só AA, Enter, e você vai clicando nos pontos de toda a área que você quer unir, que você quer calcular. Como eu falei, não se preocupa com isso agora, que depois a gente entra a fundo como fazer cada um dos comandos. Tudo bem? Deu uma travadinha aqui e a área 14. Ué, aqui deu 14.09, aqui 14.60. Provavelmente alguma coisa aqui está errado, mas não tem problema. É só vir aqui editar 14.60. Vou colocar igual que está ali naquele desenho, porque foi calculado assim. Então, como você pode ver, a gente já fez quase tudo aqui. Falta o quê? As cotas. E do mesmo jeito, as cotas são prontas. A gente pode simplesmente copiar de um desenho para o outro pronto e depois, caso você queira, você pode fazer uma configuração de cotas novas. Tudo bem? Então, do mesmo jeito, é só vir aqui na parte de cima, Annotate, ó. Como você pode ver, tem uma cota com o meu nome que já está configurada e você viu que eu não configurei nada aqui. É só eu clicar em linear e colocar as cotas aqui no lugar que eu quero. Se eu clicar aqui de novo, eu consigo ativar mais uma e assim por diante. Tá vendo? Então, deixa eu colocar aqui rapidinho em tudo, só para ficar mais fácil para complementar o desenho. E pronto! Como você pode ver, o nosso projeto está quase todo igual aqui. Só para finalizar, tem uma achurazinha aqui indicando a parede, mas não tem problema, a gente pode ativar isso aí de novo com o comando Ashura. Então, eu ia colocar a Ashura aqui, mas na verdade não vou, porque eu tentei ativar o comando e começou a dar uma travadinha forte aqui no meu notebook. Eu estou com várias coisas abertas e a gravação está ficando bem pesada. Então, a Ashura é simplesmente digitar H e colocar ela aqui. De qualquer modo, como eu falei, depois a gente entra mais a fundo em como fazer isso. Tudo bem? Mas como você pode ver, aqui o nosso primeiro pilar, que é menos é mais, é muito bem aplicado, não é mesmo? Se você for ver, coisas prontas que a gente pegou as layers prontas, a gente pegou as cotas prontas, a gente pegou as medidas de portas e janelas prontas, a gente pegou os blocos de porta e janela prontos, a gente pegou também a cama, a mobília pronta e os textinhos e níveis complementares aqui. Então, a gente tem aí 5, 6 itens que estão prontos, que se você fosse desenhar cada projeto, olha o tempo que levaria. Você pode desenhar uma vez do jeito que você quer, mas depois você só vai copiar e colar. E comandos essenciais aqui que a gente precisa para desenhar uma planta completa são esses aí que a gente acabou de ver. A linha, que é para criar as linhas mesmo, o offset, que serve para duplicar as linhas, o trim, que é para parar os cantinhos, o mover, que é para colocar a janela no lugar e a porta também, o stretch, que é para esticar essa janela ou diminuir, caso queira, o mirror, que é o de espelhar ou o rotacionar, para rotacionar a posição das portas e janelas, mais o comando da área para calcular a área de cada peça, e mais um que seria o das achuras para deixar ela posicionada aqui certinha, para deixar o desenho bonitinho. Então, com 9 comandos você já consegue fazer tudo. Ah, mas Matheus, você só desenhou um cômodo aqui. Sim, mas agora me diz o que tem diferença esse cômodo para essa planta aqui. É a mesma coisa, tá vendo? Aqui o quarto que está pronto é a mesma coisa que isso. Aqui é pura linha, aqui é linha duplicada, aqui são móveis prontos, textos prontos, blocos prontos. Do mesmo jeito aqui, ó, Ashura
tem uma Shure aqui, mas o resto é tudo pronto. É sempre o mesmo processo, você só repete, copia e cola. Então, com 9 comandos só, você consegue desenhar uma planta baixa completa, e esses 9 comandos, que como você viu, eu executei aqui em poucos minutos, você aprende aí em menos de um dia. Então, aqui na prática, esse foi o nosso pilar número 1. Agora, então, nosso segundo pilar é aprenda atalhos dos comandos. Matheus, como assim atalhos? Você viu que aqui em cima a gente ativou todos os comandos aqui, não é mesmo? Só que para que você vai ficar toda hora no seu desenho batendo o olho aqui em cima, voltando para o desenho, se você pode simplesmente, ao invés de usar o comando mover aqui, ó, para ativar ele, você pode simplesmente digitar M e fazer exatamente a mesma função. Do mesmo jeito, o offset, para que você vai ficar vindo clicar toda hora aqui, se você pode simplesmente digitar O, que é o atalho do offset, e ativar ele aqui na tela do seu computador. A grande maioria dos comandos do AutoCAD tem atalhos, então você não precisa ficar vindo aqui em cima, catando coisinha, simbolozinho, se você pode simplesmente digitar na tela do seu computador. Isso é uma coisa que vai te dar muito mais produtividade. E para facilitar, eu vou deixar aqui no ladinho, aqui na tela do computador, todos os comandos que a gente usou anteriormente com os seus respectivos atalhos, para que assim você não tenha que ficar cansando o seu olho, batendo o olho aqui para cima, voltando para o desenho, olho aqui em cima, voltando para o desenho e perdendo tempo catando o ícone, catando o comando. É muito mais fácil aqui, para ativar o comando mover, digitar M, para ativar o comando rotate, digitar RO. E se você tiver o AutoCAD em português, não precisa se preocupar que você pode botar um underline na frente e digitar o RO, tudo bem? De qualquer modo, eu vou deixar o atalho em português aqui também para você. Beleza? Então, o primeiro pilar é comandos essenciais e o segundo pilar, atalhos e comandos que vão te dar produtividade. Sério, só de você unir esses dois, acredita no que eu estou falando. Você já sai na frente aí de 90% das pessoas. Você já sai projetando muito mais rápido e já tem o poder de criar resultado rápido. Até porque é isso que as pessoas querem. Se você for pedir aí para qualquer profissional o que ele prefere, se ele prefere pagar R$500 para alguém que vai entregar o trabalho prometido em 10 dias, ou pagar 700 para alguém que vai entregar em 6, talvez em 7, a grande maioria vai dizer que prefere pagar mais para alguém que entrega muito antes, porque isso significa um maior volume de produção para ele e, consequentemente, maior quantia de dinheiro para o bolso dele. E do mesmo jeito, isso reflete a ti. Quanto mais você produzir em menos tempo, maiores quantias de dinheiro você vai colocar no seu próprio bolso. Então, só de unir esses dois pilares, você já sai muito, muito na frente. E aqui, ó, uma coisa muito importante. Sempre que eu via um vídeo como esse, eu ficava muito puto. E por quê? Porque eu sabia que sempre que eu fosse entrar em um vídeo como esse, eu ia chegar no final e o cara do vídeo não ia me falar de fato como fazer as coisas, como fazer os comandos, como executar, e ia tentar me vender um cursinho e ia dizer, compra esse treinamento e enfim. Como eu já falei várias vezes aqui nos nossos vídeos, todas as aulas aqui do How to 3D, o intuito desse projeto é porque eu quero ser para você a pessoa que eu não tive quando eu estava começando. Eu não achei pessoas que me ajudaram de graça, eu não achei vídeos que iam direto ao ponto sem coisas necessárias que de fato fizessem eu aprender. Depois das minhas primeiras tentativas e frustrações, eu passei mais de um ano sem encostar no AutoCAD, sem fazer nada, aceitando a minha desistência. Até que veio uma pessoa que se chama Roberta e me ajudou com um passo inicial. E por que eu estou falando isso? Porque eu sei que se eu tivesse tido essa pessoa antes, se eu tivesse descoberto isso antes, com toda a certeza do mundo, minha vida profissional ia estar num nível muito maior agora. Se você for parar para analisar, eu nunca fiz um vídeo como esse aqui no canal, como aprender em apenas um dia. Justamente porque as pessoas sempre tentam vender um curso ou coisa assim nesses vídeos. Mas hoje eu estou fazendo um vídeo desses e eu vou fazer uma coisa completamente diferente. Eu criei um curso 100% gratuito e eu vou te dar ele de presente. Um curso onde eu vou mostrar passo a passo, clique a clique, como fazer cada um desses comandos que a gente viu até agora. Como usar da maneira certa cada um dos atalhos e como fazer todas as configurações aqui do zero das coisas que nós estamos usando prontas. Coisas como cotas, coisas como os textos, coisas como criação de blocos, enfim, tudo mesmo. Nesse curso aí tem um conteúdo que, sério, tem cursinho que é pago, que é caro e não entrega o que eu entreguei lá. Vão ser 5 aulas de puro conteúdo completo, onde você vai aprender aqui do zero, literalmente do zero, clique a clique, como desenhar uma planta baixa completa, que é uma das coisas mais requisitadas aqui no mundo da arquitetura e da engenharia, que é uma habilidade que vai te possibilitar conseguir um estágio, um emprego, ganhar uma renda extra ou até mesmo uma renda principal ainda hoje. E eu vou te dar isso de graça, porque eu sempre fiquei muito puto com quem me prometia entregar o conteúdo e não me entregava. Até me ensinavam uma ou duas coisinhas, mas nada que desse resultado que eu pudesse aplicar na minha vida, que eu pudesse aplicar para o escritório. Então, se eu estou fazendo isso hoje, pode ter certeza que eu nunca vou ir contra um princípio meu. Eu criei isso é porque é uma habilidade que realmente pode abrir muitas portas na sua vida. Então, se você quiser acessar ele, eu vou deixar o link aqui embaixo. É
de graça. Tudo bem? Só tem uma coisa, aplica o que você vai aprender. Não acessa só a aula e só assiste, tá? Acompanha e aplica fazendo na tela do seu computador, porque não tem erro. É impossível você não ter resultado com aquilo. Fechou? Enfim, o nosso terceiro e último pilar é um pouco mais complexo, mas ele é tão importante quanto os nossos dois primeiros. Na verdade, ele é um complemento que vai potencializar os dois primeiros. Ele é o seguinte, aprenda comandos-chave que vão elevar muito mais a sua produtividade. Mateus, como assim comandos-chave? Eu não entendi. Olha, eu vou te dar de exemplo aqui. Imagina que você tem que desenhar uma mesa com algumas cadeiras ao redor. Por que você vai pegar um círculo, desenhar o círculo aqui, pegar uma cadeirinha aqui, deixa eu pegar aqui de exemplo, deixa eu colar aqui, ficar posicionando ela, botando no lugar certo, depois copiando ela de novo, rotacionando para posicionar no lugar certo. Se você pode simplesmente usar um comando que faz isso sozinho, como por exemplo o array, que ele faz exatamente assim. E pronto, você criou uma mesa com quantas cadeiras você quiser em segundos. Olha o tanto de tempo que esse comando economiza. Do mesmo jeito, o comando alinhar. Deixa eu pegar aqui de exemplo essa porta, dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou rotacionar ela para algum ângulo que eu não faço ideia de qual seja e vou ajustar a escala dela para eu não saber simplesmente a medida. Vou até deletar ela aqui. Tá vendo essa porta? Imagina se você pega um bloquinho aí que simplesmente está fora de escala, ó, tá com 1,16, 1,21 aqui a medida, tá desalinhado, tá totalmente rotacionado no ângulo que você não conhece. Faz sentido você pegar esse bloco, ficar rotacionando, ajustando ele para o lugar certo, mudando a escala, corrigindo tudo de novo? Se você pode simplesmente pegar um comando aqui, que faz isso aqui, ó, alinhar. Clica aqui no primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto e dê um Enter. Pronto. Olha o que aconteceu. Ele fez isso tudo sozinho. É um comando que economiza muito, muito tempo. Então, esses aí são comandos que você vai usar para elevar ainda mais a sua produtividade. Esse é o terceiro pilar. Isso que vai possibilitar que você realize muito mais em menos tempo. E essa é a meta principal, né? Elevar ao máximo a sua produtividade no mínimo tempo possível. Porque se você ao longo do tempo aí vai desenvolvendo habilidades para fazer em apenas 1 hora um projeto que antes você levava 3 horas para fazer, é simples, você vai ganhar aí 3 vezes mais. Você quer ganhar 3 vezes mais? Não precisa nem responder, né? Então, bora resumir. Primeiro pilar aqui, aprenda só o básico essencial. Use configurações de objetos e elementos prontos que com o tempo você aprende depois a criar do seu jeito. Você pode criar eles depois do seu jeito e pegar eles prontos também. Então, aprenda só o básico e o resto pega pronto. Segundo pilar, aprenda atalhos dos comandos, porque você não vai querer ficar batendo o olho em todo canto da tela procurando o ícone de comando, além de perder tempo, você vai cansar e realmente ter dores nos olhos por muitos movimentos excessivos. É só apertar uma tecla e pronto, o comando está ativo. Até porque isso aí vai começar a entrar na sua cabeça e você vai ver que você vai fazer cada vez mais rápido. E por último, terceiro pilar, pega tudo isso e potencializa ainda mais. Aprenda comandos-chave que vão te dar muito mais produtividade, porque quanto mais você produzir, mais você vai ganhar. E os exemplos que a gente usou aqui nessa aula foi o array e o align. Eu vou deixar mais alguns aqui para você. Beleza? Então, galera, esses foram os 3 pilares que eu simplesmente usei, não só com o AutoCAD, mas com qualquer programa posterior que eu quis aprender em tempo recorde, porque eu sabia que quanto antes eu conseguisse ter um resultado, antes isso ia refletir na minha vida profissional. Eu sei que muita gente que está vendo esse vídeo agora pode estar pensando, ah, mas não é isso, ele escondeu e... Para você que está pensando isso agora, eu só tenho um recado muito importante. Eu te entendo, e de verdade, tá? Porque eu passei por isso. Mas um dia, se você pegar firme e aprender aqui o AutoCAD, você vai ver que tudo que eu estou falando é a chave por trás do resultado rápido. Porque mesmo que você tente aprender tudo, com o tempo projetando, você vai ver que você mesmo desenvolve um próprio padrão e a grande maioria das coisas que você aprendeu, você nem usa. Então, eu te garanto que se você seguir e aplicar isso aqui, é impossível você não aprender essa ferramenta em tempo recorde. É impossível. Faz o teste aí. Se você já tentou e não conseguiu, é só parar para pensar que tem alguma dessas 3 coisas que você não fez. E se você já sabe qual delas é só começar a fazer e você vai ver que vai dar tudo certo. Beleza? E bom, espero que do fundo do meu coração que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero aqui do fundo do meu coração que você goste do mini curso, porque eu fiz ele com muito carinho. Então, se você ainda não se inscreveu, já se inscreve aí no canal aí, porque assim você aproveita também as próximas aulas. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, valeu, falou e fui!